Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe, o nosso programa quinzenal com participação de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Hoje vamos falar sobre obrigações fiscais de quem trabalha com investimentos de renda variável, como ações, fundo de índice, fundo imobiliário e day trade. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. E também fique de olho nas nossas redes sociais. Os investimentos de renda variável são aqueles cujo retorno é imprevisível no momento do investimento. O valor varia conforme as condições do mercado e, consequentemente, a remuneração que as aplicações oferecem seguem esse mesmo princípio. Dados divulgados pela B3 mostram que o número de pessoas que investem em renda variável quase dobrou em plena pandemia de coronavírus. Em novembro do ano passado, havia 3,17 milhões de contas cadastradas na Bolsa, frente a 1,6 milhão em 2019. Mas na hora de investir em renda variável, é preciso ter atenção em outra questão muito importante: as obrigações e impostos que a atividade exige. A cobrança de tributos dessa categoria possui regras específicas para esses ativos, e conhecê-las é fundamental para acertar no valor e no prazo do pagamento. Além disso, também vale lembrar que diferentes operações têm incidências distintas, e isso precisa ser considerado. Na renda variável, alguns investimentos como ações, o desconto do imposto de renda na fonte é apenas simbólico e o restante do pagamento fica a cargo do investidor. Ao mesmo tempo, a tributação não é igual para todos os casos. O IR em ações, por exemplo, varia até em relação ao tipo de operação realizada. Por isso, é necessário conhecer as demandas contra a tributação para apurar os impostos corretamente. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto e quais são as características das diferentes operações, nós recebemos no Notícia em Detalhe de hoje o Alessandro Dinamarco, que é economista e assessor de investimentos. Seja bem-vindo, Alessandro. Oi, Ananda, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Alessandro, quais são os tipos de investimento em renda variável e como funciona a tributação? Os investimentos em renda variável são aqueles atrelados à Bolsa de Valores. A gente tem uma gama bem grande de investimentos atrelados à Bolsa, e tipicamente são mais concentrados em ações, fundos imobiliários e alguns derivativos, como opções, BDRs, ETFs, que permeiam aí são um mix, na verdade, desses tipos de investimento. A tributação deles é diferente para cada tipo de investimento. Então, quando a gente fala de swing trade, por exemplo, que são compra e venda de ação não no mesmo dia, seria mais de médio e longo prazo, a gente está falando aí de uma tributação em cima do imposto só a partir de R$20 mil de venda no mês, que isso é na alíquota de 15%. Já os outros tipos de investimento, por exemplo, derivativos, ETFs, BDR, a gente está falando de 15% de imposto de renda, independente se é no mesmo dia ou não, independente também se é de valor acima de 20 mil. A parte de day trade, que seria compra e venda no mesmo dia, e de fundos imobiliários, tem também 20% de alíquota no resultado da operação. Aí, essa apuração ela é feita no mês subsequente ao mês de realização da operação. Ou seja, se eu fechei a operação em março, eu vou apurar ela em abril. E aí o prazo de pagamento é o último dia útil do mês subsequente da operação, ou seja, o mês que eu fiz a apuração. E se por acaso o investidor esquecer de preencher um DARF de algum mês, ele tem que se preocupar? O que ele deve fazer? Na verdade, o ideal é que o pagamento seja feito nesse cronograma, né? Então, no mês logo subsequente ao da realização da operação. Mas caso haja o atraso, é necessário regularizar o quanto antes, porque fica em dívida com a União, né? Então, quando a gente pensa ali na Receita, ela consegue pegar essa discrepância entre o que foi realizado e o imposto recolhido. Além disso, existe aí o risco também de notificação da Receita, enfim. Então, a recomendação para caso tenha o atraso é que seja regularizado o quanto antes e que seja feita a apuração
com os juros e com a multa devida. Existe aí essa incidência. Alessandro, e a gente ouve falar no imposto dedo duro. O que seria esse imposto? O imposto dedo duro, ele é uma alíquota bem pequena que incide sobre toda a venda que você faz no mercado variável. Isso a gente está falando de 0,005% do valor bruto de venda. Ele simboliza, na verdade, ele indica para a Receita quais são as operações de venda. Então, quando a Receita tem essa retenção, ela já está identificando que você realizou uma venda. Então, se você não apurar o DARF, ela tem a sinalização de que você não está fazendo o recolhimento de acordo com o que você fez de venda. E existe alguma isenção para quem é investidor de renda variável? Existem algumas situações de isenção de imposto de renda, sim. Uma delas é quando a gente está falando do imposto em cima de vendas até R$20.000. Isso para swing trade, ou seja, operações que eu compro e vendo em dias diferentes. Também é importante lembrar de que todos os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, eles não são tributáveis. Apesar de serem advindos de renda variável, esse valor ele não é computado para o cálculo da receita na hora de apurar o imposto de renda. Outro ponto também importante é que quando você tem prejuízo numa operação, você pode abater também esse valor de prejuízo em lucros futuros. Você tem sempre que ir regulando isso, né, e apurando conforme vai passando os meses. Outra situação também que ela é um pouquinho confusa, mas que é legal deixar claro, é o seguinte: quando você está operando pouco e você faz uma venda que o imposto de renda ele é apurado, ele é abaixo de R$10, não se gera a DARF abaixo desse valor. Então, você vai acumulando o valor do imposto até que você consiga gerar, então, uma DARF a partir de R$10. E apesar dos recolhimentos dos impostos mensais, o investidor não está livre do imposto de renda, né? Como que deve ser feita essa declaração? Justamente, ele está realmente obrigado a fazer essa declaração de ajuste anual, tá? A declaração ela é feita em algumas partes diferentes. Então, quando a gente fala dos bens e direitos, o investidor ele tem que declarar o valor médio de aquisição dos bens, não o valor atual. Muita gente confunde esse ponto, né? Qual que é o valor atual e declara o valor atual. Não é o valor o médio de aquisição. Quando a gente fala já dos lucros apurados, a gente tem alguns tipos. Então, por exemplo, dividendos, eles são declarados na parte de lucros e dividendos recebidos pelo titular. As vendas os lucros de vendas até R$20.000 também são declaradas nesse mesmo ponto. Ele fica, é uma categoria, na verdade, né, dentro da seção de rendimentos isentos e não tributáveis. Proventos de fundos imobiliários, eles também entram nessa seção, mas eles entram com a categoria de outros. Juros sobre capital próprio, eles também entram, mas na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Outro ponto também importante de colocar é que eu sempre tenho que ter a identificação da fonte pagadora. Então, qualquer empresa, enfim, tem que ser bem declarada essa parte. Já quando você apura um resultado que deve ser recolhido, então a gente está falando ali de lucros de vendas no mês a partir de 20 mil, ou mesmo opções, ETFs, BTRs, existe um campo, uma seção dentro lá do imposto de renda, que é sobre mercado variável. E lá você faz o resultado apurado dentro de cada mês, e qual que foi o recolhimento de DARFs também referente àquele mês. E aí você vai declarando mês a mês, conforme o recolhimento, e no final chega numa apuração. Outro ponto também importante é os prejuízos, eles podem ser declarados nessa seção. Alessandro, e qual dica você deixa para quem está começando a investir em renda variável? O mercado de renda variável ele tem crescido muito aqui nos últimos anos no Brasil, né? E a gente, por não ter uma educação financeira muito apurada,
nos nossos ensinos, na educação regular, acaba sendo um exercício de primeiro entender qual que é o perfil do investidor, você ter um planejamento financeiro e quais que são os investimentos que fazem sentido para esse perfil. A partir disso, você monta um portfólio equilibrado para você também não correr muito risco, nem ter uma remuneração muito baixa. E é sempre também bom e aconselhável você ter um profissional que te ampare nisso, ou mesmo você se dedicar a estudar quais são os tipos novos, enfim, a gente tem bastante coisa surgindo nesse mercado. Do ponto de vista fiscal, acho que a principal lição aí, ou a lição de casa a ser feita, é sempre registrar as informações, sejam as operações, guardar as notas de negociação, que sempre chegam quando você faz uma compra, uma venda, principalmente as de venda, e também ir mantendo, né, bem regularizada essa apuração. Hoje em dia tem algumas ferramentas que as pessoas podem utilizar para fazer a apuração de uma maneira mais automática, mas também é bem possível fazer isso de maneira manual. Alessandro, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ananda. Até mais. Lembrando, então, que as obrigações fiscais para quem investe ou deseja começar a investir em renda variável são mensais e precisa ficar de olho nos prazos e cálculos para ficar em dia com o fisco. Quem emitiu um DARF e acabou não pagando a guia até o vencimento está sujeito a multa e juros pelo atraso. A multa é de 0,33% ao dia até o limite de 20% do valor devido. Os juros são calculados mensalmente com base na Selic. Para acertar a situação, é preciso emitir um novo DARF. Pagar o valor original sem multa e juros não encerra as pendências do investidor com a Receita Federal. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. E se você tem algum assunto que gostaria de ver por aqui, envie para a gente pelos comentários. Nos acompanhe no nosso site e nas redes sociais e fique por dentro das novidades do universo contábil. Até mais!